O apóstolo Paulo fala que é uma libertação. Quem me libertará desse corpo do pecado? E aí ele depois dá graças a Deus quando ele compreende que é na fraqueza que o poder de Deus está se aperfeiçoando. Então ele falou, agora eu vou me alegrar, não vou me entristecer mais, porque ele sabe, irmãos, que a condenação do pecado já foi tirada, porque a condenação do pecado está no espírito. Eu já falei isso para vocês. A força do pecado está na alma e a presença do pecado está no corpo. Então nós estamos lutando contra a força do pecado na alma, mas na glorificação todo o pecado será extinto, removido de nós por completo. Por completo. Nós teremos o corpo igual ao de Jesus. Nós teremos um corpo glorioso, um corpo que será o corpo compatível para se viver essa vida eterna. Não tem contagem de anos. Isso é tão poderoso, irmãos, que exatamente isso que o pastor Marcelo acabou de falar, desse processo, ele está bem claro, só que ao mesmo tempo escondido no Gênesis capítulo 1, na criação de Deus. Ele mostra todo o processo da regeneração, da ressurreição e da glorificação do homem no Gênesis capítulo 1. No outro dia a gente fala disso aí, mas é um negócio muito tremendo. No dia que Deus me deu essa luz, eu falei, meu Deus, esse negócio da salvação é muito absurdo. É por isso que a maioria das pessoas não conseguem compreender. Elas querem buscar lógica, e esse é o grande problema. A lógica vem pela percepção do Espírito e não pelo raciocínio humano. Abra sua Bíblia aí em João capítulo 6, e o Renato vai ler o verso 47. É para me dar, filho. Glória a Deus. 6, verso de número 47. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não é terá, não? Tem. Não é talvez, possivelmente? Não, tem. É? Tem. Então por que eu não tenho certeza então? Então alguém está fazendo Jesus mentiroso. Aí você vai ficar com o que algumas pessoas dizem ou o que a Bíblia diz? Jesus está dizendo que a gente tem. Por que eu vou achar que eu não tenho? Ou que talvez eu tenha? O verbo está no presente. O verbo está no presente. Quem crê, tem. Acabou. Não terá. Não terá, tem. Isso aí, ó. Amém ou não amém, irmão? Convicção. Você tem que ter convicção dessas coisas, irmão. Ou a gente acredita no que a Bíblia está falando, ou senão aquilo que eu volto a dizer. É uma farsa que a gente está vivendo. É uma farsa que a gente está pregando. É uma farsa que a gente está cantando. É uma farsa que a gente está fazendo. A gente precisa ter esta certeza. Quem crê tem a vida eterna. Diga-se comigo, porque eu creio, eu tenho a vida eterna. Glória a Deus. Ó, aí tem um detalhe, né? Voltando lá em João capítulo 3, lê o verso 36. João capítulo 3, verso 36. Glória a Deus. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Olha aí. A convicção é tanto para quem crê como para quem não crê, irmão. A convicção é tanto para quem crê como para quem não crê. Quem não crê não está nem jogando, o verbo é o mesmo. Lê o finalzinho de novo aí, para você ter ideia. Quem não crê, o verbo é o mesmo, não muda. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Permanece. Bom, quer dizer que ele já está debaixo Isso que eu ia falar agora, já está debaixo da ira. Quando eu creio, eu saio debaixo da ira. Por isso que a ira de Deus não pode ser manifestada mais na vida do filho. Na escatologia você vai entender que aqueles que permanecerem na grande tribulação,
Quando a última trombeta, que é a sétima, tocar, que a igreja, a grande maioria dos evangélicos estão esperando a trombeta tocar, e eu já disse, se você está esperando a trombeta tocar, então tem que ter disposição para encarar a grande tribulação, porque ela só vai tocar lá no finalzinho da grande tribulação. Quando essa trombeta tocar, aí sim, Jesus virá nas nuvens, todo olho verá, e aqueles que permaneceram é que serão levados. Daí, depois da sétima taça, lê depois no Apocalipse, você vai ver, da sétima trombeta, vai vir o quê? As 7 taças da ira de Deus. Por que a taça não veio primeiro que a trombeta? Porque a trombeta manifesta juízo, punição, mas a ira de Deus não pode cair mais sobre um filho, ainda que seja rebelde, mas é filho. Todos os filhos de Deus serão tirados dessa terra antes de Deus derramar a sua ira. Detalhe, as taças da ira de Deus não vai ser derramada como as trombetas que tocaram uma a uma, não, irmão. Elas vão ser derramadas as 7 de uma vez. De uma vez. De uma vez. Por isso, o que é a vida eterna? É você sair da ira de Deus e entrar na vida de Deus. Você sai debaixo da ira. O texto está dizendo, aquele que não crê, a ira de Deus permanece. Se permanece é porque já está debaixo de condenação. Quem não crê, irmão, não precisa fazer nada, já está condenado. Já está, não vai estar, já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Verso 17, se eu não me engano, que fala isso, lê aí. 3:17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Continua. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem não crê já está condenado, o verbo não muda, tá? É presente. Por mais que tenham amanhã, e amanhã já está condenado, não creu. E depois da manhã já está condenado, não creu. O dia que crê, sai debaixo da ira. Por isso que a gente tem que continuar pregando o evangelho, para tirar pessoas debaixo dessa ira, irmão, para dar oportunidade dessas pessoas de nascer de novo e conhecer e tomar posse também da vida eterna. Por isso que a igreja precisa continuar evangelizando, pregando, falando de Jesus. Pastor, mas eu não sei pregar. Uma publicação que você compartilha, irmão, uma informação que você passa à frente, você está evangelizando. Você vai lá no canal do YouTube aqui e compartilha essa mensagem, você está evangelizando. Você não tem ideia o tanto de pessoa. Você vai chegar um dia diante de Deus, no tribunal, e você vai achar assim, eu acho que eu ganhei só umas 10 almas. Quando chegar lá tem 100. Aí você fala, oxe, eu não preguei para 100? De forma direta não, mas de forma indireta você alcançou. É por isso que às vezes eu falo, cara, compartilha as coisas da igreja, compartilha uma mensagem, compartilha uma pregação, uma informação que a gente sempre coloca, ou que outros irmãos, outros pastores, ou eu, ou o Renato, ou a minha esposa colocam, porque isso também é uma forma de evangelizar. Você não sobe falar, mas você pode parafrasear, você pode levar a mensagem à frente, porque a mensagem que a gente prega não é nossa, a gente só está compartilhando também, irmão. Irmão, uma pessoa que você ganhar pode fazer uma diferença absurda no seu galardão. Absurda. É mais ou menos assim, eu vou corroborar com o que o pastor disse. Imagina que você, irmã Graça, você libera uma mensagem para alguém e você ganha aquela pessoa para Jesus. E aquela pessoa, depois, ela vai ganhar 100 mil almas. Você tem galardão nisso, irmão. Você tem participação nisso. Uma alma que você ganhou, é quase que um marketing multinível, né? É uma rinodê espiritual. É forte, é legal, é pesado. A rinodê espiritual. Ou seja, eu fiz parte do marketing multinível, tinha mais de 100 pessoas na minha rede, tinha gente que eu nunca vi. Eu vi uma história, como é que é o nome daquele pregador que faleceu há pouco tempo, mas que ganhou? Billy Graham. Eu vi uma história, em um livro que eu li, que o homem que ganhou o Billy Graham para Jesus, ele tinha um entendimento tão terrível do propósito de Deus que ele ganhou o Billy Graham e depois ficou tranquilo, parou. Aí um dia perguntaram para ele, mas por que tu sou? Ele falou, não, porque a minha parte eu já fiz, eu ganhei o Billy Graham para Jesus. O cara sabia exatamente, irmão, o propósito de Deus na vida dele, ele sabia o galardão que ele tinha pela vida do homem que ele ganhou, o Billy Graham. O
camarada evangelizou o mundo, irmão. Ganhou alma no mundo inteiro. O camarada teve influência nos maiores governos do mundo. Não só no governo dos Estados Unidos, irmão. Ele foi chamado por vários presidentes. Para ser conselheiro. A rainha da Inglaterra chamou ele na recâmara dela, irmão. Aqui no Brasil, os pastores ficam atrás do presidente para tirar uma foto. Lá nos Estados Unidos, os presidentes querem tirar uma foto com o Billy Graham. Queria tirar uma foto com ele. Será que o homem era importante? Aqui vai uma mensagem para os pais. Talvez o seu galardão é a evangelização e discipulado do seu filho. Porque o seu filho vai ser maior do que você. Vai alcançar mais do que você. Vai chegar mais do que você. Irmão, minha mãe já foi. Mas ela fez de mim um pastor. O galardão da mãe do pastor está nele. Está nele, chega eu me arrepio. O galardão dele está nos filhos. Está nos filhos. O galardão dos filhos está nos netos. Olha o que diz em Gênesis 37. Esta é a história de Jacó. E depois vem o que, pastor? Você lembra? No dia que Isaac. Não. No dia que. Quando José, eu falei Isaac e José. Olha que negócio absurdo, irmão. Olha o texto. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos. Mas essa história de Jacó, por que ele vem falar de José? É porque a história de Jacó não termina nele, continua em José. Lá em Hebreus diz que o que a gente faz reflete na nossa geração. Quando Abraão dizimou, Levi dizimou junto com ele, e Levi não tinha nem nascido ainda. Olha que coisa absurda. O dízimo que eu dou, o Enzo está dando. O dízimo de Abraão alcançou, acho que a terceira geração já depois dele. Está em Hebreus isso aí. Vê se você acha esse texto. Nós vamos continuar aqui que é muito profundo. Hoje vai dar 8h15, horário de acabar o culto. Não tem jeito. Eu falo que vai ser rápido, mas a informação é muito, muito profunda. Eu não me lembro agora em Hebreus onde é que fala desse texto que Abraão, quando dizimou, Levi dizimou junto com ele. Vê aí se você consegue achar. Eu vou continuando aqui falando com os irmãos. Então, irmãos, percebe que a convicção ela é tanto para quem crê como para quem não crê. Quem crê tem a vida eterna. Quem não crê, a ira de Deus está sobre ele, já está condenado. Então, é no presente, o verbo não muda. Então, muitos dos que creram em Cristo não acreditam ter a vida eterna. Muitos dos que creram em Cristo não acreditam ter a vida eterna. E por isso, eles vivem debaixo do medo, vivem debaixo da preocupação. Em vez de se preocupar em cumprir o propósito de Deus, eles estão preocupados em se assegurar de algo que já é seguro. Vou dizer de novo que vocês não entenderam. Em vez de nós estarmos preocupados em viver o propósito de Deus, Marcelo, nós estamos preocupados em nos assegurar em algo que já é seguro. É que nem um crente com labirintite, já viu? Ele não vai cair. Mas a cabeça dele, parece que ele vai tombar. É uma labirintite espiritual, né? Se é que eu posso dizer assim. O cara não vai cair, mas ele acredita que está caindo. Por quê? Porque a labirintite faz isso. Dá a percepção de que nós estamos caindo. Já sonhou que estava caindo, né? A gente sonha assim, nossa, dá um susto, meu Deus do céu. A gente abre os braços, a gente... pensei que eu estava caindo. Minha esposa uma vez, né? Nossa, foi terrível, né? Ele se abriu todinho, ai meu Deus, que foi? Sonhei que eu estava caindo. Mas estava caindo? Não, mas só sonhou. Tem muita gente que é assim, né? Pensa que está caindo o tempo todo, mas não está. É só uma falta de entendimento, uma percepção errada no espírito. Porque a Bíblia diz que nós temos a vida eterna, e nós precisamos viver preocupados em cumprir o propósito de Deus e não querer nos assegurar de algo que já é seguro. 1 João capítulo 5, abre aí sua Bíblia. 1 João, epístola agora, não é evangelho, é lá pertinho de Apocalipse, antes de Apocalipse. 1 João capítulo 5. Olha como você discorre nos versículos da Bíblia e você vê a mesma informação. Capítulo 5, verso 13. 13. Estas coisas vos escrevi,
o nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, para que creiais no nome do Filho de Deus. Para que vocês fiquem sabendo que vocês têm a vida eterna. Então por isso que eu estou escrevendo isso para vocês. Por que ele estava falando isso? Porque os crentes ali talvez estavam inseguros disso, talvez estavam incertos dessa informação. Talvez eu estou falando aqui os irmãos, eu estou falando para alguém que vai acompanhar essa ministração através do YouTube, que não tem essa convicção. Então para isso que nós estamos aqui pregando e falando de novo, e para isso que João escreveu a sua epístola à igreja, porque algumas pessoas lá estavam inseguras dessa verdade. Então eu estou escrevendo para que vocês que creram, olha a distinção, para vocês que creram, que vocês têm a vida eterna. Verbo no presente de novo. Presente de novo. Então a gente precisa ter essa convicção, achou? Leia aí. Hebreus, se você quiser anotar, Hebreus capítulo 7, versículo 9, diz assim: e por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou o dízimo. Por meio de Abraão, Levi pagou o dízimo. Agora Levi veio depois de quê? Depois de Abraão veio quem? Isaac. Depois de Isaac vem quem? Jacó. Depois de Jacó veio quem? 3 gerações. Só na quarta, até a quarta, né? Passaram-se três gerações depois, é verdade. Na quarta geração de Abraão, o que Abraão fez já estava pagando o que Levi fez. O que você faz hoje, irmão, tem influência sobre os seus filhos, os filhos dos seus filhos e os filhos dos filhos dos seus filhos. A Bíblia diz que Deus visita até a 1000ª geração daqueles que o honram. Olha aí que bênção. Tente imaginar o que Deus vai fazer na vida do seu filho, se você honrar a Deus. Então por isso a importância de a gente fazer agora, para que a gente possa encomendar a próxima geração, porque a igreja que nós estamos preparando aqui é para os nossos netos, é para os nossos bisnetos. Amém? Vamos correr aqui para nós encerrar. Então, você é candidato ao reino, mas com relação à salvação, você já tem posse dela, já tem posse. Isso já é certo. Você já creu, então você já tem. No reino você é um candidato. Pode ser que você reine, pode ser que não. Isso sim vai depender da sua conduta, das suas práticas de justiça, das suas boas obras. Mas com relação à vida eterna, a condição é crer. Creu, então você recebe, toma posse da vida eterna. João 17, verso 3 fala que a vida eterna é essa. Jesus dá aqui uma explicação também do que é a vida eterna. E a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Olha aí. E a vida eterna é essa. Aí vai passar uma lista lá: 20 passos para a vida eterna, 30 passos para a vida eterna, 50 passos para a vida eterna. É assim que está escrito? Não. A vida eterna é esta. Aí acho que já esperaram a explicação, né? Miraculosa: que conheçam a ti só, por único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Parafraseando o que Paulo diz em Romanos 10, 9, né? Ou é 9, 10? Se creres em teu coração, confessar com a boca, será salvo. O que você crê no coração? Que Jesus é Senhor. Que você confessa com a boca? Que Deus ressuscitou ele dos mortos. Romanos 10, versículo 9 e 10. Romanos 10, versículo 9 e 10. Ou seja, é a condição para ser salvo. O que é salvação? É o recebimento da vida eterna. É a anulação da condenação, é libertação da condenação, é ser livre do inferno. Eu não sei por que os pastores das igrejas vivem pregando: fulano vai para o inferno, o cara cometeu lá um pecado, lá uma atrocidade. Fulano vai... Irmão, acredite, se ele é filho verdadeiro, legítimo de Deus, se ele realmente foi salvo, entendeu? Por mais que ele cometa alguma coisa que ao nosso ver gere o maior escândalo, Deus vai tratar com ele. Ele é o Pai, ele vai pagar por isso.
mas nós não podemos atribuir algo a Ele que a Bíblia não atribui mais. A Bíblia não impõe condição para se perder a vida eterna, para se perder a salvação. A Bíblia impõe condição para se ter, e a única condição é crer. A graça de Deus é tão absurda, irmãos, é um negócio tão absurdo, que quando a gente passar para o outro plano, você vai ver lá gente que você nunca achou que estaria lá. O apóstolo Paulo vou usar uma expressão aqui que eu estou dizendo, tá? O apóstolo Paulo foi ao terceiro céu e foi ao paraíso. E ele voltou de lá escandalizado, que ele viu coisas lá que ele disse que não é nem lícito falar para os homens. Não é nem lícito. Eu acredito que o próprio Deus proibiu ele de falar certas coisas. Porque acredite, o que Deus determinou que fosse dito, Ele mesmo determinou. Se Ele determinou, é por... cele estas palavras. Deus disse para Daniel, até o tempo do fim. Ou seja, fique de boca calada. Fala nada. Eu vou explicar lá na frente para outro servo meu. Eu vou explicar lá na frente para um outro plano que vai ter a igreja lá no futuro. Em outras palavras, é isso que Deus estava dizendo para Daniel. Porque Daniel falou assim, e esse negócio aqui? Sela. Essas palavras estão fechadas. É para o tempo do fim. Não é para agora, Daniel. A única coisa que você faz, você vai até o fim. E descansarás e estarás seguro. Deus não disse para ele assim, só que vigia, senão você pode perder. Não foi isso que Deus falou para Daniel. Você vai descansar e você vai estar em paz, você vai estar seguro. Só sela essas palavras. Palavras, quando Deus manda selar a palavra, manda deixar guardado. Manda deixar ali, está registrado. No tempo certo, os selos seriam se abrir. E quem depois começou a abrir esses selos? O próprio João, Cristo, foi abrir, começou a desvendar esses selos, começou a abrir esses selos e começou a manifestar aquilo que estava guardado, aquilo que estava revelado. Então a vontade de Deus é que todo aquele que crê no Filho tenha a vida eterna, né? Mais um texto aí para nós finalizar, João 6,40. A vida eterna é pela graça, não tem preço. Ninguém pode pagar pela vida eterna. Por que não pode pagar pela vida eterna? Quem sabe dizer? A vida eterna não tem preço. E por que ninguém pode pagar para a vida eterna? Porque ele já pagou. Já foi pago. Você não pode pagar um negócio. Vou dar um negócio para você. Aí você fala, quanto é? Não, eu já paguei. Você precisa pagar? Eu já paguei. Então você não precisa pagar. Não, mas eu vou lá pagar de novo. Não precisa, já está pago. A vida eterna, as pessoas querem ficar pagando para ter a vida eterna, mas a vida eterna é de graça, não tem preço. Lê aí, João 6,40. E toda tentativa de pagar é uma ofensa a Deus e ao Filho de Deus. Uma ofensa e muito grande. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Não precisa nem comentar um versículo desse, né? Romanos 6,23, Paulo diz que o salário do pecado, no singular, é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dom gratuito, nos deu de graça. A graça foi de graça, mas teve um preço. Que quem pagou não foi nós, foi Jesus. Amém? É o dom gratuito. Ele pagou e ele dá para quem ele quiser. Ele quiser, é seu. Algo que é seu, você dá para quem você quiser e pronto, acabou, irmão. Ninguém tem que discutir isso daí não. Se você tem alguma coisa e quer dar alguma coisa para alguém, você não pode receber da outras pessoas. Você não devia dar, não, é meu, eu dou para quem eu quiser e pronto, acabou. Ele é a vida eterna e ele oferece para quem ele quiser e pronto, irmão. Não tem esse negócio. Não tem esse negócio das pessoas querer achar que tem que se cobrar uma coisa que nos foi dado, nos foi oferecido gratuitamente. É por isso que nós só precisamos honrar, corresponder à altura do amor de Deus e valorizar o que Jesus fez por nós, porque para nós saiu de graça, mas para ele custou um preço, irmão. Amém, crente? Então você tem que tomar cuidado da forma com que você vive, e você corresponde a isso,
Porque para você veio de graça, querido, mas para ele custou um preço. E nós precisamos reconhecer isso, não tentando recompensar ou pagar, mas em viver uma vida que glorifica, que exalta o nome de Deus. Então, tudo que é gratuito não tem preço, é grátis, acabou. Você vai lá no mercado, vamos no mercado de novo, e está lá, uma mercadoria lá, e está escrito grátis. Eles podem, passa na fila do caixa e paga. Não. Por quê? Porque está dizendo que é de graça. E pobre gosta de uma coisa de graça, né, irmão? Crente, então, vive o que é de graça, é de graça, toma. Entendeu? Vira a festa. Por quê? Porque é de graça. É isso que eu falo. Se você vê lá um negócio de graça, você fica feliz, né? Opa, de graça, não paguei nada. Por quê? Porque é uma boa notícia. E qual é a má notícia? A má notícia é o engano que muitos pastores pregam. Está escrito lá, salvação é gratuito, dom gratuito. Aí depois que você vai, então eu quero. Aí depois que você pega a salvação, ele fala, não, mas tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Não, você perde. Eu pensei que era de graça. Aí agora estão... Então o que é? O que muitos pastores, em outras palavras, estão fazendo, irmãos? Propaganda enganosa. Ou é de graça ou não é. Se você, de bom coração, de boa vontade, for lá no shopping comprar um presente, não vou nem ir num presente muito caro, mas um presente que te custa aí, vai, R$100. E aí você vai lá e pega esse presente e dá para a pessoa. Você teve alegria em dar esse presente para essa pessoa? Sim. Mas e se essa pessoa tirar o dinheiro do bolso e falar assim, toma, pelo presente? O que você vai sentir? Você fica ofendido ou não fica? Porque se você de bom coração quis ir lá, comprar um presente e dar para a pessoa, aí a pessoa pega o dinheiro do bolso para te pagar porque ela acha que ela tem que te pagar. Te ofende ou não? Tente imaginar Deus. Totalmente. Alguém querendo pagar por algo que é impagável, que é o filho dele. Você está menosprezando o que a pessoa fez por você. A pessoa de bom grado foi lá, pegou um ônibus, foi no shopping, escolheu a roupa, a cor, pagou o preço, embrulhou no papel de presente, aí vai entregar para você, a pessoa, quanto foi? Não, que eu quero pagar. Ou seja, não aceito nada que vem da sua mão. É como se você estivesse dizendo isso para Deus. Não aceito que eu venha da sua mão. Não, eu tenho que pagar aqui. Aí tem gente que diz, não, mas o salmista Davi disse, eu não quero nada que não me custe. Que eu não tenho nada a ver uma coisa com a outra. Ele estava falando de oferecer coisas para Deus e não de receber coisa de Deus. Aí eu vou entrar num negócio violento. Ele falou, eu vou falar. Tem muita gente querendo dar para Deus só o que não vale nada. Eu falo de novo. Vou até beber aqui para ver se desce melhor essa daí. Tem muita gente querendo entregar para Deus somente aquilo que não vale nada. Aí você quer que eu toque em algo que dói na maioria das pessoas? Já doeu muito em mim? Ixi, eu já até sei o que já é. Começa no dinheiro. Não tem jeito. Cara que dá dinheiro para pastor, irmão, Deus está tratando com você. Se no que vale menos você não quer dar, tente imaginar quando Deus te pedir algo que vale de verdade. Como pediu para Abraão. É porque se Deus pedir para você 10 mil reais ou seu filho, qual que você prefere dar? Mas você trava tanto dinheiro, irmão. Imagina quando ele te pedir seu filho. Eu lembrei de uma coisa agora, profunda também. Você vê que uma pessoa, quando ela perde um ente querido, parente, ela pode estar podre de rico, mas ela quer devolver tudo aquilo para ter aquela pessoa. Daria tudo. Daria tudo para ter de volta. Isso aí vale como um dízimo. Isso é a prova que dinheiro não tem valor real. É a gente que coloca o valor nele. Por isso que a Bíblia declara que o problema não é o dinheiro. O pastor Marcelo já falou isso aqui algumas vezes. O problema não é o dinheiro. O problema é o que você sente quanto ao dinheiro. É o amor que você coloca no dinheiro. Deus faz mais com os 10% que você dá do que você com os 90%. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Deus tem tanta competência que com 10% ele faz mais do que você com 90%. Deixa pra lá. Vamos terminar o culto, senão os irmãos não vai nem. Os irmãos vão encerrar o vídeo daqui a pouco aí. Eu acho que as pessoas, quando vê o vídeo, chegar nessa parte, elas vão parar. Vamos lá para a gente ir embora para casa? Vamos?
Tanta coisa, né? Conteúdo é demais, irmão. Só deixa anotado aí, Tito 3:7. Tito 3:7. Prepara aí João 5:24. Eu vou ler Tito 3:7 aqui. Enquanto o Renato estava falando, eu já adiantei, ó. Para que sendo justificados pela graça, olha só, para que sendo justificados pela graça, pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Ou seja, automaticamente você já herda, já é seu, você é um herdeiro, você só precisa tomar posse, aí você já é um herdeiro, já da vida eterna. João capítulo 5:24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Acabou, irmão. Acabou ou não acabou? Encerrou ou não encerrou agora? O verbo agora está no passado. Passou. Detalhe agora que o Renato acabou de falar. Nesse versículo aí, o verbo já está no passado. Por que já está no passado? Passou da morte para... Já aconteceu. Parece que as pessoas não prestam atenção no que Jesus bradou da cruz. Ele disse assim, ó: está consumado. Ele não disse que ele fez a parte dele e agora você tem que fazer a sua. Ele disse: está consumado. Confirmou. Eu já falei também isso, né? Jesus não gritou: eu fiz a minha parte, faça a sua. Não tem, os outros não falam: faça por onde que eu te ajudarei. Nunca vi esse versículo na Bíblia, mas tudo bem. Faça por onde que eu te ajudarei. Acho que minha esposa já falou isso daí, que a palavra do Senhor diz. Foi você, irmão? Falou? Foi não? Inventareis capítulo 3, versículo 4. Faça por onde que eu te ajudarei. Mas Jesus disse o que? Está consumado. Ou seja, está feito. Acabou. Vamos ficar de pé? Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. É o que diz aqui em João capítulo 5, versículo 24. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 10, versículo 28, olha Jesus dizendo: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Irmão, você precisa dormir hoje o melhor sono da sua vida diante dessa informação. Eu dou a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém vai arrebatar. Irmão, nem você mesmo toma você de Jesus. Nem você mesmo. Mas eu não quero mais ir para o céu. Você vai agora. Você já creu? Você já confessou? Você vai. Agora você vai. Se você comprar um produto, aquele produto é seu ou é do outro? Se o outro te tomar, ele está cometendo o quê? Crime. Jesus te comprou, irmão. Você é um escravo dele. Daí aquilo que eu expliquei para os irmãos. Aí o que as pessoas vai lá em Apocalipse 3, versículo 11. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Está vendo? Alguém pode tomar, mas ali está falando de coroa e não de salvação. Está falando de coroa e não de vida eterna. Está falando do reino. Está falando de posição do reino, que você não assumiu, outro vai assumir no teu lugar. Não está falando de vida eterna, porque vida eterna é o que Jesus disse aqui, ó: eu dou, você não entra em condenação, e ninguém pode arrebatar você da minha mão. Ninguém. Eu comecei a boa obra, eu vou terminar. Leia um livro chamado Nas Garras da Graça, de Max Lucado. Minha filha está começando a ler uns livros de Max Lucado, ela está vendo que é fantástico. Nas garras da graça. É como a águia, quando ela pega a presa, irmão, não solta mais não, já era. Você está preso nas garras da graça, baseado em Romanos capítulo 8, a partir do verso 31. Você lê lá: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nada pode separar mais nós do amor de Deus. Nada, nem os anjos, nem o demônio, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nada. Você está preso nas garras desse amor. Amém? Vou falar uma coisa rápida, porque eu queria falar na outra aula, mas eu acabei esquecendo.
Pense a salvação, irmãos, é a porta de entrada, é o acesso que você tem para conquistar o reino. A salvação é que nem, eu vi um pastor usar um exemplo, ele diz assim, ó, que é como te dar um presente, eu pago todo o seu estudo. Vamos supor, alguém aqui quer fazer uma faculdade, aí eu vou lá e pago a faculdade para você. Mas o fato de eu pagar a faculdade para você, diz que você passou em tudo? Você tem que se esforçar para passar. Sim. Mas a faculdade está paga. Está paga. Pois é, a salvação é o pagar da faculdade. O reino é você estudar para passar nas provas. E aí você vai ter o diploma. Você vai ter o diploma. Se você não estudar, a faculdade vai continuar sendo paga. Entendeu? Mas o diploma você não vai ter. Você vai ser alguém com a faculdade paga sem o diploma. Mas a faculdade está paga. Amém, queridos? Nós vamos orar e vamos agradecer. Deus abençoe os irmãos também, vão estar assistindo aí pelo YouTube. Deus abençoe suas vidas, em nome de Jesus. Amém?